Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termometria para o nono ano, mais uma vez fazendo alguns exercícios aplicando as fórmulas que nós aprendemos. Esse primeiro exercício, ele pergunta o seguinte: num determinado dia foi medido um aumento de 18 graus Fahrenheit, ou seja, da temperatura média de uma cidade, ou seja, a temperatura em média aumentou em 18 graus Fahrenheit. Mas a pergunta é, quanto foi esse aumento em Celsius? Bom, para a gente saber quanto foi esse aumento em Celsius, nós temos que lembrar aquela fórmula que transforma a variação de temperatura em Celsius relacionada à variação de temperatura em Celsius com a variação de temperatura em Fahrenheit. É importante entender a diferença desse tipo de exercício com os exercícios que nós já fizemos, onde nós transformamos as medidas em Fahrenheit para as medidas em Celsius e em Kelvin. Aqui nós estamos fazendo a variação, ou acréscimo ou decréscimo dessas medidas. Nesse caso aqui, a fórmula vai ser dada por variação da temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Ou seja, você vai simplesmente fazer essa relação entre essas duas razões. Nesse caso, ele disse que o aumento foi de 18 graus Fahrenheit. Então, eu vou substituir aqui e vou poder encontrar. Tá? 18 sobre 9 vai dar 2. Então, vou ter que a variação da temperatura em Celsius foi de 10 graus Celsius. Tá? Aqui o sinal vai ser bastante importante na hora da gente interpretar o nosso resultado, pois como estamos falando de uma variação, na hora de olharmos para o sinal, nós temos que pensar que se foi uma variação positiva, houve um acréscimo na temperatura, e se por acaso ele tivesse dito decréscimo, apesar de não ter colocado o sinal, você deveria lembrar que um decréscimo de 18 graus Celsius significa uma variação negativa, um menos 18 graus Fahrenheit. E principalmente não confundir isso com a medida. Ele não está dizendo que a medida da temperatura foi de 18 graus Fahrenheit. Ele disse que houve um acréscimo de 18 graus Fahrenheit, seja de 90 para 108, seja de 60 para 78. Houve um acréscimo de 18 graus Fahrenheit, ok? Bom, agora a gente trouxe um segundo exercício e ele já vai ser um pouquinho diferente do molde dos exercícios que nós fizemos. Ele diz o seguinte: ao utilizarmos uma determinada escala X, ou seja, uma escala de temperatura qualquer, que não necessariamente pode ser uma escala de temperatura hipotética, ou mesmo uma escala de temperatura que existe, mas não é nenhuma dessas Fahrenheit, Celsius e Kelvin, um homem encontra para o ponto de ebulição da água, a pressão atmosférica, o valor de 200 graus X. Ou seja, nessa medida em X, ele encontrou que a água evapora a 200 graus X na pressão atmosférica. E para o ponto de fusão, o valor de 80 graus X. Tá? Ou seja, a água derrete, funde, né? Aliás, o gelo derrete ou a água congela no ponto de 80 graus X. Qual será o valor em Celsius quando nessa escala é medido 92 graus X? Ou seja, ele te deu dois valores aqui de comparação, de X para Celsius, ou de X para Fahrenheit, ou de X para Kelvin, depende do tipo de transformação que você for fazer, mas principalmente quais foram os pontos que ele utilizou para te falar essa temperatura, essa relação entre as medidas das temperaturas. Ele poderia ter dado um valor qualquer, ter escrito aqui, colocado um número para ficar mais claro. Porém, uma coisa muito comum é você utilizar no texto alguns tipos de expressões que já significam temperaturas, como, por exemplo, o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão da água à pressão atmosférica? É de 0 graus Celsius. E o que é o ponto de ebulição à pressão atmosférica? É de 100 graus Celsius, ou 32 Fahrenheit para o ponto de fusão e 212 para o ponto de ebulição em Fahrenheit. Ou ainda 273 kelvins para a temperatura de ebulição, de fusão do gelo, e 373 para a temperatura de ebulição. Bom, mas como nesse caso em específico ele está pedindo uma transformação para Celsius, nós vamos fazer a relação com a medida em Celsius. Aqui eu também trouxe esse esquema de duas barras, né, duas retas verticais, que vai nos auxiliar na hora de montar o nosso problema. Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar numa dessas barras os valores em X e na outra os valores em Celsius, respeitando as equivalências. Ou seja, aqui eu posso colocar X,
aqui eu posso colocar Celsius. O que eu vou substituir é, nesse valor aqui, o valor inferior para a temperatura em X foi de 80. Então, vou colocar 80 aqui. Lembrando que esse 80 está equivalendo à temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius. Tá? Aqui em cima eu vou colocar o valor superior que eu encontrei para X, que é 200 graus X, e aqui equivale a 100 graus Celsius. E por fim, eu vou colocar a questão em si, que é 92 graus X, ou seja, desse lado, ele quer saber esse 92 graus X, quanto que isso equivale em Celsius, que eu vou colocar TC, temperatura em Celsius. A nossa relação vai ser dada por essa diferença, a razão entre essa diferença e essa diferença vai ser igual à razão dessa diferença por essa diferença. Ou seja, 92 menos 80 sobre 200 menos 80 vai ser igual a temperatura em Celsius menos 0 sobre 100 menos 0, tá? Cada um desses, tanto o numerador como o denominador de ambos os lados, corresponde a uma variação nessa barra aqui que nós desenhamos. Então, nós vamos ter 12 sobre 120 vai ser igual a TC sobre 100, tá? Aqui nós vamos ter que 12 dividido por 120 vai dar 1 e 10. Eu posso jogar esse 100 para cá multiplicando. Então, eu vou ter 100 sobre 10 é igual a TC. Por fim, TC é igual a 10 graus Celsius. Ou seja, qual temperatura equivale a 92 graus nessa escala X? Em graus Celsius, 10 graus Celsius, ok? Bom, agora eu trouxe um terceiro exercício aqui que diz o seguinte: uma determinada escala X se relaciona com a escala Fahrenheit de acordo com o gráfico abaixo. A partir disso, encontre a fórmula que relaciona essas duas medidas, bem como a medida X equivalente a 16 graus Fahrenheit. No primeiro momento, ao utilizar um gráfico durante o exercício, pode parecer que a resolução desse exercício é muito diferente do tipo de resolução que nós temos feito até agora. Mas, na verdade, esse gráfico, quando ele relaciona essas duas temperaturas, ele nos fornece os pontos. Cada ponto desse gráfico vai mostrar uma equivalência entre uma temperatura em Fahrenheit com a sua temperatura nessa escala genérica X. Ou seja, a partir desse gráfico nós vamos conseguir tirar os valores que nós precisamos para montar o nosso esquema de barras, que vai nos ajudar a resolver a relação entre as duas temperaturas. Para isso, a gente vai arrancar desses dois pontos e a gente vai ter que olhar para o que esses pontos estão nos fornecendo. Esse ponto aqui, ele tem um valor de 0 no eixo dos Fahrenheit, no eixo das abscissas, tá? E um valor de 10, no eixo das abscissas, e um valor de 10 no eixo das ordenadas, que no caso é o valor da temperatura em X. Então, vou colocar aqui, esse aqui é o Fahrenheit e esse aqui é o X. E esse ponto vai me dar um valor 20 e um valor 0, tanto, respectivamente, para Fahrenheit e para X. Esses dois pontos, esses dois pares de medidas servem para eu continuar o meu método, ou seja, eu vou colocar aqui cada um desses pares. Esse primeiro par aqui, eu coloquei 0 Fahrenheit, 10x. Esse segundo par aqui, eu coloquei 20 Fahrenheit, equivale ao 0x. E aqui no meio, como nesse primeiro momento ele quer apenas a relação entre as medidas, eu coloquei apenas Tx e Tf, ou seja, duas incógnitas, porque agora eu vou encontrar uma relação, uma fórmula que relaciona essas duas medidas, não exatamente um determinado valor, não em x nem em Fahrenheit, ok? Bom, como é o nosso método, a diferença, essa primeira diferença, Tx menos 10 sobre essa segunda diferença, tá? Vai ser 0 menos 10, vai ser igual a essa diferença do lado de cá, Tf menos 0 sobre essa diferença, que é 20 menos 0, tá? Agora vai ser uma questão de simplificar para nós encontrarmos a relação mais direta. Menos 10 vai ser igual a Tf sobre 20. Aqui nós podemos cortar esse 0, jogar esse 2 para cá multiplicando. Nós teremos 2Tx
menos 20 sobre menos 1 é igual a TF. Ou seja, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por menos 1, para aqui se transformar em 1, nós vamos ter menos 2tx mais 20 é igual a TF. Isso aqui já serve como a nossa fórmula de transformação entre a temperatura X e a temperatura em Fahrenheit, quaisquer sejam essas temperaturas dado esse gráfico. Essa é a solução da primeira parte do problema. E a segunda parte ele diz o seguinte: quanto que é em X quando a temperatura em Fahrenheit é de 16 graus Fahrenheit? Para isso, a gente vai encontrar essa fórmula que nós acabamos de encontrar. Nós vamos usar essa fórmula que acabamos de encontrar. Tx, fazendo a substituição, tá, da temperatura em Fahrenheit para 16 graus Fahrenheit. Então, nós vamos ter menos 2tx vai ser igual a 16 menos 20, menos 2tx vai ser igual a menos 4. Então, nós vamos ter tx é igual a menos 4 sobre menos 2. Nós vamos ter que tx é igual a 2 graus X. Ou seja, apesar desse exercício ser um exercício que aparenta ter um pouco mais de complexidade por estar envolvendo gráfico, nós vamos simplesmente extrair, seja lá a forma como for que ele apresente os valores para a gente, nós vamos apenas extrair os pares que relacionam, os pares de relação de temperaturas nessa escala genérica com a escala que ele tiver dado, seja Fahrenheit, Celsius ou Kelvin. Nós vamos extrair esses dois pares para utilizar o nosso método, tá ok? E principalmente esse tipo de pergunta que pede apenas a relação, ou seja, não pede um valor numérico, e sim uma relação entre as duas medidas. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.